sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Oi, meu nome é Malena. E o meu é Alisson. Nós somos comunicadores populares na Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé. E esse é o podcast da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Hoje nós vamos entrevistar Leandro Cavalcante, que é geógrafo, educador e faz parte da coordenação pedagógica da EFA Jaguaribana. Mas antes, a gente pede a quem está ouvindo que conheça mais o trabalho da EFA Jaguaribana, visitando o nosso site, acompanhando a gente nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e seja um amigo da EFA, entrando na nossa campanha de financiamento coletivo em benfeitoria.com/amigos da EFA. Assim, você constrói junto com a EFA Jaguaribana o projeto de agroecologia, convivência com o semiárido e bem viver. Faça parte dessa história. Agora, vamos à nossa conversa com Leandro Cavalcante. Olá, é um prazer ter você com a gente hoje aqui, Leandro, para conversar sobre educação contextualizada. Então, seja muito bem-vindo. E para começar, para abrir a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o conceito de educação contextualizada. Pode ser? Olá a todas e todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé para estar falando um pouco hoje sobre esse tema tão importante que é a educação contextualizada. E Malena, respondendo um pouco a sua pergunta, a educação contextualizada surge da necessidade de contextualizar, ou seja, de trazer o contexto social, ambiental, territorial das comunidades onde as escolas estão inseridas para dentro da escola. Ou seja, a educação contextualizada seria uma forma de valorizar e de dar sentido a um conteúdo que parte da realidade das escolas. E aí tem alguns pensadores que nos ajudam a refletir sobre a importância da educação contextualizada. Por exemplo, Paulo Freire nos diz que a cabeça pensa de onde os pés pisam. Já Milton Santos diz que o mundo é o que se vê de onde se está. Já o Pinzon diz que a educação não pode se dar ao luxo de ignorar o chão que pisa. Já a educadora Regina Coeli diz que a educação deve partir do chão da totalidade. E esses ensinamentos nos dizem que a educação contextualizada deve valorizar e dar sentido ao chão de onde os educandos e as educandas pisam, a trazer para dentro da sala de aula todo o contexto que está inserido no entorno da escola, contexto ambiental, social ou territorial, que a educação não pode se dar ao luxo de ignorar o chão que ela pisa, o chão que os educandos e as educandas pisam. E aí, qual é o nosso contexto? O que é que nós temos para contextualizar? Nós estamos inseridos num ambiente semiárido. Então, é importante fazer com que esse ambiente, com que o semiárido, seja parte do processo educativo dentro da escola, que é como acontece na Escola Família Agrícola. Os ensinamentos, as aprendizagens, os processos educativos partem desse contexto que é o contexto do semiárido. É a partir desse entendimento que se baseia a educação contextualizada voltada para o contexto semiárido, para o ambiente semiárido. A educação contextualizada, então, Leandro, ela percebe todo mundo ao redor dela, né? Ela não é uma educação desligada da realidade. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que ela acontece na prática, dentro da sala de aula, e eu queria que você fizesse um paralelo entre a educação contextualizada e a educação que a gente comumente chama de educação tradicional, né? Essa que a gente está acostumado a ver nas escolas. Pronto, Alisson. Você coloca uma questão muito importante, que é sobre a forma como o ensino é dado nas escolas que não dialogam com essa perspectiva da educação contextualizada. Se a gente for falar especificamente do semiárido, como é que o semiárido aparece nas nossas aulas? Como é que é vista a questão do semiárido, a questão do sertão nordestino nas escolas? Normalmente, não se pode generalizar, claro, mas normalmente é uma visão muito estereotipada e muito distante da nossa realidade.
Normalmente o semiárido é tratado como aquela imagem da seca, do flagelado, do pobre, do analfabeto, aquela imagem do açude seco, com um boi morto, que só tem a carcaça. Então, normalmente é essa a imagem de semiárido que aparece nos livros didáticos, que é repassada nas escolas e que é transmitida de um modo geral e povoa o imaginário do Brasil como um todo. E nós precisamos dizer que o semiárido é isso, né? A gente não pode negar, mas o semiárido vai além disso. É um ambiente com muitas potencialidades, com muitas riquezas, mas também com muitos desafios. E isso precisa ser discutido dentro da sala de aula. É preciso fazer com que os educandos e as educandas percebam no semiárido um ambiente de possibilidades, um ambiente de riquezas, que passem a valorizar, que passem a defender e que passem a trabalhar para que o semiárido seja um lugar melhor para todas e todas. Que o semiárido é um lugar onde as pessoas podem viver bem, onde as pessoas podem produzir, onde as pessoas podem aprender a conviver tanto com o ambiente semiárido quanto com a seca que periodicamente assola essa região. Essa é a forma como o semiárido vem sendo trabalhado nas escolas. E se nós assumimos uma postura de uma educação contextualizada, voltada para a convivência e para o bem viver no semiárido, nós temos que propor um outro modelo de educação que parta da realidade dos educandos e das educandas, que parta da realidade das comunidades e que evidencie toda essa riqueza e toda essa potencialidade do semiárido. E isso pode ser realizado de diversas formas, seja em cada uma das disciplinas que compõem a base comum curricular, seja a partir de projetos desenvolvidos nas escolas, seja a partir de intercâmbios nas comunidades, dialogando com esses territórios, percebendo no ambiente semiárido toda essa riqueza de potencialidades e de sentidos. É preciso fazer com que nossos educandos e educandas deem sentido ao semiárido, e isso precisa estar posto nas escolas. E nós também precisamos nos perguntar de que forma o semiárido é trabalhado e como ele poderia ser ressignificado. Como nós podemos ressignificar o semiárido, conhecendo também suas limitações, mas sobretudo suas potencialidades, podendo fazer do semiárido um lugar melhor para todas e todos. Falando sobre esse assunto, você acabou já me respondendo em parte, antecipadamente, a minha próxima pergunta, que seria como a educação contextualizada pode contribuir com o campo, né? Então, assim, se você puder falar um pouco mais sobre isso, e também eu gostaria que você dissesse sobre quais são os maiores desafios da educação contextualizada ao ser colocada em prática. Primeiro, um pouco sobre o potencial e a importância da educação contextualizada para o campo e, sobretudo, para a juventude do campo. A gente precisa ter a consciência de que a educação contextualizada pode construir a gente precisa ter a consciência de que a educação contextualizada pode contribuir na construção de uma identidade camponesa ou de uma identidade semiárida. A partir do momento em que essa juventude se vê enquanto camponesa e se vê enquanto uma juventude inserida em um contexto semiárido, haverá possibilidades de se reconectar com esse território, de passar a valorizar o trabalho no campo, fazer com que essa juventude tenha também uma consciência territorial, que passe a defender esse território, a lutar por políticas públicas, a lutar por direito à educação e saúde, a lutar por condições de saneamento básico. A partir do momento em que a gente conhece o nosso território, conhece as suas potencialidades, nós temos instrumentos que podem ser utilizados como forma de lutar por esse território, para fazer com que tenhamos garantidas os nossos direitos. Então, uma das possibilidades da educação contextualizada parte por aí, pela construção dessa identidade semiárida, dessa identidade camponesa, de uma consciência territorial, que promova também a liberdade dos educandos e das educandas, uma tomada de autonomia dessa juventude, valorizando sempre os saberes e os fazeres desses educandos e dessas educandas, entendendo a educação como uma prática de liberdade, como nos diz Paulo Freire, e contribuindo de fato para a luta, a resistência,
que é feita nas comunidades camponesas a partir dessa consciência territorial de semiárido. Já sobre os desafios, são muitos os desafios. E muitos deles partem, primeiro, pelo sentido de semiárido. É preciso ressignificar, como eu já coloquei, ter uma outra imagem de semiárido, se apropriar do conceito de semiárido, aprender a valorizar o semiárido, mas, sobretudo, a amar o semiárido. Se nós não amarmos o nosso ambiente, a nossa casa-mãe, nós não vamos ter condições de entender a sua importância e passar a valorizar e a lutar para defender esse ambiente, esse território, como eu acabei de colocar. Então, o primeiro desafio é esse, é aprender a amar o semiárido, a cuidar do semiárido. Outros desafios passam, sobretudo, pela estrutura da escola, que aí vai muito além, que passa pela estrutura da Secretaria de Educação e de todo o contexto educacional do país, porque os nossos livros não são adaptados à realidade semiárida, muitas vezes são produzidos por editoras no sudeste do Brasil, que tem também traz muito dessa visão estereotipada de semiárido. É preciso ter um processo intensivo de formação de educadores e de educadoras para o semiárido, que entendam toda essa necessidade de uma educação contextualizada que parta do chão desses territórios. Há também um desafio grande de entender que a educação contextualizada não se dá apenas na sala de aula, é preciso inserir as comunidades, é preciso inserir as famílias. Outro desafio é entender que a educação contextualizada não é só apenas contexto, discutir o semiárido na sala de aula, mas vai além disso, é trazer o contexto, a realidade, os desafios de cada educando e cada educanda, os entendendo na sua complexidade, na sua individualidade. Além disso, há uma resistência muito grande, como eu já coloquei, das secretarias, que devem ser aliadas dessa educação contextualizada. Nós devemos lutar para que a educação contextualizada seja vista na sua plenitude, na sua integridade, como uma forma de diálogo de saberes, de valorização de toda forma de conhecimento atrelada a esse ambiente semiárido. O modo como você coloca, Leandro, nos deixa muito claro que existe uma diferença entre o que é combate à seca, um termo muito difundido, por muito tempo, e o que é a convivência com o semiárido, entender a realidade que está à nossa volta e como que a educação se insere dentro desse contexto. Você falou sobre a importância do processo de formação de educadores para o semiárido, falou da importância de adaptar livros que contenham a realidade do semiárido, também de inserir comunidades, inserir as famílias e não só dentro da escola, Eu queria que você falasse para a gente um pouco de como que é essa realidade, esse intercâmbio entre a escola, a partir de uma visão de educação contextualizada, e as comunidades, e os movimentos sociais, e a sociedade civil organizada. É importante essa sua pergunta, Alisson, porque aí a gente remete um pouco à história da própria educação contextualizada, que parte de uma demanda das próprias comunidades e das comunidades organizadas em movimentos e organizações sociais. A educação contextualizada não parte do nada, não é um movimento que surge, por exemplo, na universidade, é algo que surge, é algo que é demandado pelas próprias comunidades, pelas camponesas e pelos camponeses, pelos movimentos sociais organizados, que passaram a perceber que o contexto semiárido não era discutido na sala de aula, que os educandos e as educandas não se sentiam motivados para ir à escola por, dentre vários outros fatores, não se enxergarem naquele conteúdo, naquele processo de ensino, que era muito alheio e ainda é muito alheio à realidade das comunidades, à realidade dos territórios. Então, se nós temos um contexto marcado por problemas hídricos, por questão fundiária, por concentração de terra, por negação de direitos no campo, e essas questões não apareciam nas escolas, foi aí que surge essa movimentação, que é uma movimentação sobretudo política, de dizer que todas essas questões precisam estar postas e devem ser discutidas na sala de aula, para que a partir daí possa surgir um pouco daquilo que eu falei, da consciência, inclusive consciência de classe, da consciência que é preciso lutar pelos direitos. Muito bom, Leandro, esse olhar que você trouxe para a gente hoje sobre educação contextualizada, sobre educação no campo e sobre educação como um todo e o potencial que a educação tem de modificar realidades.
Mas eu gostaria de saber também, trazendo mais para junto da gente, sobre a sua história com a EFA Jaguaribana, sobre como a educação contextualizada tem participado, né, tem existido na EFA Jaguaribana. Você pode contar um pouco para a gente? Especificamente as EFAs do estado do Ceará assumiram essa questão da educação contextualizada como um dos pontos centrais que norteiam toda a sua proposta pedagógica. Aliado ao debate sobre a importância da agroecologia, sobre a convivência com o semiárido, sobre a pedagogia da alternância, também está a questão da educação contextualizada. Especificamente na EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, ela também é uma das questões principais que guiam todo o processo educativo da escola, que é voltada para o ambiente semiárido. Dessa forma, o semiárido aparece de modo direto ou indireto em todas as disciplinas, seja nas áreas das humanas, nas exatas, nas áreas mais das ciências agrárias, voltadas para o curso técnico em agropecuária, onde também nessas disciplinas há um debate sobre a questão do semiárido. E aí minha participação na EFA Jaguaribana se deu logo no primeiro ano como educador de geografia, que foi quando eu passei a amar o semiárido. Na verdade, me descobri como também um sujeito que faz parte dessa realidade do semiárido, e a partir daí fizemos todo um esforço de contextualizar as aulas de geografia, fazendo com que o semiárido fosse o protagonista do nosso processo de ensino-aprendizagem. Leandro, pois então a gente lhe agradece, em nome da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, a sua participação aqui no podcast Carnaúba, e agora a gente pede para você deixar um recado final dentro desse novo contexto, né, que a pandemia do coronavírus nos impôs. Eu que agradeço, Alisson e Malena, por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a educação contextualizada, e gostaria de dizer que a educação contextualizada é resistência, porque viver no semiárido é um ato de resistência, que essa população semiárida vai continuar resistindo durante essa pandemia e também no pós-pandemia, e que uma das possibilidades de fortalecer essa resistência no semiárido passa também pelo acesso à educação, uma educação de qualidade, uma educação que valorize e respeite os saberes desses povos, uma educação contextualizada que tenha no semiárido um pilar dessa construção do bem viver que a cada dia se faz presente na vida do semiárido. Um grande abraço e até a próxima. No podcast da EFA Jaguaribana, você vai encontrar entrevistas como essa, abordando os mais diversos temas que englobam a educação no campo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos. Mostre a EFA para sua vizinha que não tem acesso à internet. Deixe as pessoas saberem que escolas como a nossa acontecem. Lembrando que a EFA Jaguaribana conta hoje com o apoio do Movimento Bem Maior, do Instituto FI, da Associação Ética ONUS, do Fundo Diocesano de Solidariedade e da SESI. Interesse em participar, quem é que se prontifica para